Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos dar continuidade a nossas leituras de X-Men. E hoje iremos ler aqui, volume 11 e volume 12 aqui lançado no Brasil, que seria X-Men 6 e X-Men 7 da Era de Krakoa. Gente, confesso a vocês que essas duas edições foram ótimas mesmo. O ritmo foram ótimos, dois de grande importância. A gente que vem falado aí do processo de antologia que está sendo a segunda temporada, que é a Aurora de X. E aí, dando sequência aí aos argumentos de Hickman, a gente tem mais uma antologia, mais um episódio, mas com toda certeza lá na frente os episódios farão total sentido ali nas próximas temporadas. Como eu disse aqui no começo do vídeo, sim, foram dois episódios maravilhosos. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa capa aqui, gente, só um instante. Então, gente, a gente vai para o volume 6, que é do X-Men 11, né, aqui da Panini, e a gente tem um flashback que não tem marcas do tempo. A gente não consegue identificar realmente em tempo que se passa, mas em uma pesquisa ao todo o material, não só a leitura dos quadrinhos, nós temos aí a Destiny, que é a Sina, né? Que é um X-Men Progenitiva, onde ela tem um relacionamento com a Mística desde os anos 80. Aliás, talvez até um pouco antes, né? Mas pelo menos em pesquisa, pelo menos em declarações do Chris Claremont, elas tinham sim um caso. Olha isso, gente. Esse caso delas homoafetivo já estava assim ali. Só que o Chris Claremont, gente, vocês creio que conheça, é o grande roteirista dos X-Men. Ele trabalhou em grandes sagas, acredito que a gente até já falou aí, Dias de um Futuro Esquecido, a saga da Fênix Negra, ou seja, ele é um ótimo roteirista, ele marcou muitos X-Men. E aí, ele fala dessa dificuldade de dizer que ela tinha esse relacionamento, mas não poderia ser explícito. E aí, gente, a gente chega a uma edição lá dos X-Men de 1989, onde a Destiny Sina é falecida, né? Ela sabe ali que vai morrer, e nesse flashback ela pede para que Mística ressuscite. Olha, gente, então a gente tem aí uma editorial de 1989 até 2009, já chegando ali em 2020, onde pelo menos em uma pesquisa, pelo menos uma só pesquisa, eu vi que Destiny Sina não apareceu mais nos X-Men, ou seja, nas edições, né, nos quadrinhos. Então, gente, a Destiny, né, ela fala com a Mística esse detalhe, mas como eu falei anteriormente, não temos marcas do tempo. E aí vai ter uma missão, olha lá, vamos já aqui nas imagens. Então tá tendo esse flashback aqui, e a Mística tem um chamado ali do Charles Xavier com o Magneto lá no Conselho de Krakoa, onde é para que ela tenha ali uma missão na Forja das Orquídeas. A gente já falou também, né? Lá naquela base, lá perto do Sol. E a Mística vai lá e diz, sim, eu aceito sim fazer essa missão, que é implantar uma semente nessa base para que Krakoa esteja por lá, para que se absorva informações sobre a Forja. E acredito eu, isso não é do texto, mas pela lógica, também provavelmente vai entrar um portal, né? Com algo de Krakoa lá, vai ter a habilidade de poder ter um portal, e eles poderem entrar ali e ter um ataque surpresa. E aí o que acontece? A Mística aceita a missão, como eu falei, e acaba indo lá para a Forja das Orquídeas para levar essa planta, e isso em troca da ressurreição. Como a gente também já sabe, há o processo de ressurreição. Gente, eu vou falar desse processo só mais um pouco aqui na frente, que envolve também o capítulo 6, 7,
A gente vai falar mais um pouquinho, só vou mastigar mais um pouquinho. E aí, a mística vai lá, nós temos a missão sim, lá na Forja. Gente, eu acredito que ela fez mais isso por amor à Sina do que realmente ao Xavier. A Magneto, ela já tem ali uma familiaridade, digamos, né? Mas eu acredito que ela fez mais isso para que tenha a sua amada novamente. E aí a gente tem a ida dela lá, ó. Ela coloca a semente lá na planta, na forja das orquídeas, só que ela é percebida, né? E acabam que ela morre. Ela morre. Eu vou falar até agora. A gente já vem falar disso aqui, onde a morte não está fazendo tanta carga, né? A morte não tem tanto peso, porque tem um processo de ressurreição que acaba tirando esse efeito de carga. Não morreu, ressuscita. Morreu, ressuscita. Isso aconteceu muito também com o Dragon Ball. Né? O Dragon Ball viu aí, não, o Shenlong ressuscita, ressuscita. Eu acredito que acaba sim perdendo essa dramaticidade, né? Morreu, ressuscita. E aí a Mística morre, mas como a gente sabe, todo o DNA, todo o protocolo dos X-Men estão lá no banco de dados que está com o Sinistro, né? E os 5 X-Men acabam ressuscitando a Mística. Gente, é bem interessante, a gente já vem comentado aqui, principalmente nessa segunda temporada, como o Xavier está se comportando. É algo que eu não sei se nos próximos episódios, né, nas próximas leituras, a gente vê o Charles que a gente conhece. Eu só espero que isso aqui não seja um sonho, creio que não. Então, tipo assim, tem coisa que está acontecendo, tem atitudes do Xavier onde ele deu a palavra dele, né? A gente conhece, a gente sabe que o Charles Xavier é um homem de palavra. E aí, a gente tem a ida lá da Mística para pedir a Sina de volta. E ela ganha um não. Ela ganha um não nos grandes. Ele fala que não é. Olha lá, eu quero a minha esposa de volta. Gente, você espera a sua amada desde 1989. A gente sabe que, obviamente, tem os conceitos editoriais ali, mas ela não tem a amada dela. Inclusive, tem algum episódio, tem alguma conversa que ela seria uma mãe do Noturno, né? Comentem aqui, a própria mãe da Vampira também. Enfim, tem esses detalhes aqui. E aí o Charles Xavier acaba não aceitando, né? Ele diz que não vai ressuscitar ela, porque não é o momento certo. E aí entra um argumento que eu já disse aqui em edições anteriores, onde Moira não quer vidente por lá, não quer prerrogativas, né? E a gente sabe que a Sina já tem esse poder, ó. E, inclusive, a gente já falou aqui, acredito que foi no primeiro episódio, onde ela que revela a Moira que ela é um mutante. Então a gente tem motivos, né, suficiente do porquê a Sina não veio para cá. Gente, como eu falei aqui no começo do vídeo, a gente sabe que o Hickman está trabalhando com isso e lá na frente a gente vai sim entender o porquê que ela não voltou e ela vai voltar. Ela vai voltar porque a próxima temporada, uma das próximas temporadas é o Destino de Sina ou Destino de X, né? Então, vamos aguardar. Então, gente, a edição acaba assim, né? O Charles dizendo que não vai ressuscitar ela. E, gente, a Mística, eu creio que não sabia desse detalhe. Eu creio que não, porque senão ela nem iria, né? Talvez só quem sabe ali é o Xavier e o Magneto, que não pode trazer videntes, né? Pegou guinições por lá. Bom, por que será, né? Gente, só tem um detalhe. Quando a Mística foi lá na Forja das Orquídeas, é que ela viu os Nimrods. A gente já vem falado também sobre eles. E aí, gente, tá acontecendo algo que eles já estavam prevendo, né? E aí, eu não vou contar spoiler, eu já sei o que vai acontecer.
Eu já sei sobre os Nimrods, quem é que vai comandar, o DNA de quem, mas isso aqui vai ter que ficar para os próximos episódios. E aí, gente, a Mística acaba dizendo sim, que os Nimrods estão por lá, que existe essa base, e aí vai pegar fogo. O HQ novamente termina ali com uma outra conversa da Sina com a Mística. Gente, novamente eu falo, né? Não tem marco do tempo para a gente saber se foi em 89. Mas o relato, uma pesquisa rápida, é que ela morre. Essa capa aqui, ela morreu ali no quadrinho 255 em 1989. X-Men! X-Men! Gente, agora vamos para o 7º episódio, né? A 7ª edição dos X-Men. Como eu falei para vocês, vamos falar um pouco aqui da capa. Eu não gostei dessa capa. Essa capa aqui, sim, realmente é uma capa digna, né, da Mística, de tudo que aconteceu, né, nessa edição que acabamos de conversar. Eu não gostei dessa capa. Por quê? Porque essa capa aqui é o início do Wolverine, da saga do Wolverine. E a gente não vai falar das mensagens do Wolverine agora. Agora não, mas a gente vai ter aqui na nossa playlist, né, aqui no Wolverine e os X-Men, a Era de Krakoa, muitas edições de Wolverine, mas agora não. Então aqui inicia o Wolverine, mas quando a gente for falar é outro arco, então não se preocupe não, que isso tudo vai ser explicado, inclusive na nossa comunidade. E aqui, realmente, a gente tem a verdadeira capa, né? O que era para ser a verdadeira capa, que é a edição 7. Gente, a edição começa com o Ciclope questionando. Ele está questionando sobre a vida, ele está questionando sobre espiritualidade. Então, tipo assim, é outro personagem que eu não espero o Ciclope dessa forma, mas enfim, as coisas vêm mudando, né? As coisas vêm mudando e assim, eu não esperava. E ele vai lá com os questionamentos dele, falar com o Wolverine. Ele vai falar sobre o Wolverine, sobre religião. Inclusive, aqui ó, temos fé no interlúdio. A gente vem falando aí sobre os grandes interlúdios aí da Era de Krakoa. Gente, esse episódio é muito bom. Esse episódio é muito bom. E aí, o Wolverine começa a questionar sobre a vida, sobre a filosofia, sobre Krakoa, sobre essa habilidade que eles têm de ressuscitar, essa questão da imortalidade, e se já seria necessário vir aí uma religião, né? Quem é que a gente cultua, né? Então precisamos realmente de um líder espiritual, precisamos de um Deus, né? Isso vindo do Ciclope. E aí, ele vai atrás do Wolverine lá na casa dos Summers. A gente já falou sobre a casa dos Summers aqui na primeira temporada, sobre que eles estão todos morando, inclusive uma das filhas que veio do futuro, a filha do futuro, o filho também, e até o Wolverine tá lá. Será que está acontecendo algum triângulo amoroso? Aqui ainda não falou. Os quadrinhos têm essa liberdade. E aí ele fica questionando. Não sei porque escolheram o Ciclope, né? Mas tudo bem. Ó, o Wolverine, ó, sai pra lá, não tô afim de falar sobre isso. Aquele jeito que realmente é o Wolverine. E aí, gente, ele vai para esse personagem que realmente tem todo a ver com espiritualidade, com fé, né? Com crenças, que é o Noturno, o nosso Kurt Wagner. Então aí ele reforça o Ciclope sobre todas aquelas questões que ele tinha dito ali ao Wolverine e sobre o que a gente já está falando aqui, que é novamente sobre essa questão aí da religiosidade. E aí a gente vai para outro núcleo, que aí o negócio esquenta mesmo, gente. Que novamente, como eu falei a vocês, Hickman continua costurando, continua só deixando ponta solta, né? E aí a gente tem o personagem Êxodos. Tem Êxodo, Apocalipse, Gênesis, a esposa da Apocalipse, que a gente vai falar sobre ela em determinado momento aqui das nossas resenhas. E a gente tem ali o Êxodo em Krakoa, com crianças mutantes.
onde, gente, o camarada tá falando do dia M, né? A gente já falou do dia M, a gente já falou aqui de Dinastia M, um dos momentos mais caóticos aí dos X-Men. Wanda disse ali a frase, talvez uma das frases mais famosas dos quadrinhos, onde ela acaba ali acabando com os poderes de vários e vários X-Men. E aqui ela é demonizada, a Wanda. Êxodo fala que ela é uma bruxa má, chama ela de farsante, de impostora. Gente, eu vejo assim, sabe, o quanto foi impactante Dinastia M, né? A gente falou do impacto no vídeo ali nas páginas da Marvel. A gente vê o impacto, né? Porque você tem um quadrinho de 2004 para 2005, então a gente tem aí 15 anos depois ainda as consequências, desde os X-Men, desde os Vingadores, né? Que foi ali a queda, a gente viu tudo no que deu, a gente vem acompanhado aqui nos vídeos, e a gente vê aí as consequências com os X-Men. E aí, gente, ele fala, as crianças, elas têm ali essa imagem da Wanda, elas têm essa imagem. Em determinado momento ali, o Ciclope com o Kurt acaba escutando essa imagem, né? E o Êxodo, a forma que ele fala, não só da Wanda, mas da própria espiritualidade, da própria questão da fé dele perante a humanidade, perante os mutantes, ele acaba ali falando novamente com o Kurt ali. Aqui eu vou mostrar a cena aqui para vocês, que ele fala sobre a religiosidade. E aí, gente, o quadrinho ele continua e a gente tem um determinado momento ali que o Êxodo fala sobre a aprovação, que para que um mutante venha novamente a ter poderes, pelo menos daquela geração ali do dia M, né, da Dinastia M, é necessário nascer de novo. E tem toda essa questão aí, até espiritual, né? Até aqui no Ocidente, né, tem essa questão de nascer de novo, né, o próprio cristianismo, e tem-se esse processo que foi criado na própria Krakoa. As coisas vão acontecendo, né, gente, de tal maneira rápida, né? E aí a gente tem um ritual fortíssimo que vai acontecer com um dos personagens, tá aqui ó, o começo, que é a Melody Good, a Aero. Na época, ela tinha 15 anos para 14, ali na Dinastia M, quando a Wanda falou, chega de mutantes, então eles perderam ali os poderes. E aí esse processo, gente, da aprovação, é eles irem para uma arena e lutar com nada mais, nada menos que o Apocalipse. Olhe. E assim, gente, a gente sabe que tudo aqui está sendo solto, lá na frente vai ter alguma coisa. Vai ter alguma coisa, principalmente, acredito eu, com a questão dessa família da Melody Good, a Aero. Ela tem uma família, se você já lê X-Men, eu não conheço, gente. Eu não conheço essa família. E também não conhecia ela. O que é dito aqui no quadrinho é que ela perdeu os poderes lá. Ela era bem jovem, né? Ela já está quase 29. E aí ela vai lutar com o Apocalipse para que ela ganhe os poderes de volta. Será que ela é digna, né? Então a gente tem aqui, ó, uma cena do duelo entre eles. Gente, foi forte, viu? Foi forte. Existe aí alguns argumentos também do Ciclope e do Noturno. Aliás, ficou essa parceria até o fim da edição, essas questões aí de espiritualidade. E aí, muito mais luta, muito mais... Lembrando que ela não está usando poderes. E aí, gente, o Apocalipse mata ela. E aí, mas ela foi digna, né, de voltar pelo fato de ter batido no Apocalipse, de ter sido resistente ali com a luta. E aí ela volta com todo o processo de ressurreição. Por isso que eu falei a vocês que essas duas edições, elas iriam trabalhar com isso.
Só que aqui foi bem diferente, sabe? Por quê? Porque aqui, eu sendo X-Men, se eu tivesse perdido meus poderes, eu queria ter de volta, né? E aí ela volta assim à vida, né? Os 5 acaba trazendo ela de volta. E aí o Ciclope, o Noturno, existe aqui um momento do quadrinho que questiona novamente essas questões de fé, essas questões de espiritualidade. E até tem aqui no finalzinho, eu acho que preciso fundar uma religião mutante. O Ciclope ali e o Noturno. Gente, foram 2 episódios, né? 2 edições assim maravilhosas. Foram 2 pontas soltas, principalmente aqui. Aqui ficou bem mais que eu acabei falando para vocês aí, que vai ter aí o Destino de X, ou Sina de X. Então ela vai voltar sim. Eu estou muito ansioso para saber como vai voltar. Será que vai ter ali alguma intervenção da Mística, cobrar, forçar? Será que ela volta? Ou será que o Sinistro? Enfim, eu tô curioso, eu não sei. Eu sei que a gente vai falar sobre, né? E aqui eu gosto pelo fato da gente saber que outros mutantes que perderam os poderes desde a Dinastia M, desde a Dinastia M, eles estão conseguindo trazer. Novamente eu falo, a capa era para ser essa aqui. Então a gente vê que os mutantes ressuscitaram, a gente vê que terá essa possibilidade de outras pessoas virem, e talvez será que lá na frente essa questão da religião de Krakoa vai afetar, né? Será que a gente vai ter aí figuras messiânicas, profecias, né? Então possa ser aí, foram dois episódios muito bons, viu? Muito bom mesmo. Gente, a arte vem melhorado um pouco, a ação é do jeito que está acontecendo ali nessa segunda temporada, e fica aí essa conversa, esse papo da gente sobre a Aurora de X, episódio 4. Então, gente, próximo vídeo é o 5, né? Gente, vai render muitos vídeos. E aí, vamos ver se temos alguma continuidade ou alguma ponta, né? A gente sabe que ele está trabalhando com antologias. Mas o que eu sei já, que a gente vai ter aí, que serão em 2 vídeos, é o X de Espada. Aí realmente é um arco totalmente fechado sobre a Era de Krakoa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.